Bem-vindos ao programa Porta de Hangar, que vai ao ar todas as semanas pelo canal YouTube. Pessoal, hoje nós temos aqui um convidado muito especial. Ele não mexe com aviação, mas ele é do meu time de fotógrafo, um fotógrafo de peso. É o amigo Cláudio Laranjeira, famoso Laranja. E aí, Becari? Prazer tê-lo aqui, meu amigo. Uma honra. Obrigado. Depois de 36 ou 37 anos de amizade que a gente tem, hein? Mais ou menos isso, é. Gente, o Cláudio Laranjeira é o seguinte, ele é um fotógrafo de automobilismo, então ele tem muita história legal para contar e também já fez foto aérea, né? Foto de avião. Fiz uma vez uma reportagem sobre acrobacia para 4 rodas hobby, né? Uhum. E a gente voou com o Vicker, com o Aerobate junto para fazer algumas fotos. No tempo que era o quê? 1900 e quanto? Putz, não me pergunta a data. 1980 e pouco, né? Laranja, como é que começou a história de fotografia na sua vida? Fotografia é uma influência do meu pai, era um fotógrafo amador muito bom e até se recusava a ter alguma coisa profissionalmente. E um amigo que eu fui tendo desde o primário, que trabalhava na fotótica, ele tinha acesso a muito equipamento, tudo. Foi aí que foi entrosando isso, eu acabei gostando e segui pelo caminho. Seguiu pelo caminho. E a fotografia de automobilismo que você faz tão bem, há quantos anos você faz isso? O automobilismo começou porque minha turma lá onde eu morava, no Jardim São Bento, eles todos corriam de carro. E eu não tinha dinheiro para correr de carro, eu acompanhava a turma toda. Eu preparava alguma coisa dos automóveis, eu fazia os números nas portas e tudo. E aí eu fui me entrosando com o automobilismo e eu me dei muito bem. Fui conhecendo vários pilotos que foram me ajudando pelo caminho. Aí depois eu fiz um pouco de autoesporte, depois a 4 rodas e sempre nessa toada. Agora, você disse que conheceu muitos pilotos. Quem foi, assim, por exemplo, os pilotos revelação que você fotografou no começo de carreira? Quem as pessoas famosas? Bom, eu fotografei muito o Ayrton e percebia já a qualidade dele no kart, né? Ele era sempre muito frio e era um cara a ser caçado nos campeonatos porque ele era muito bom e ele nunca se incomodou muito com isso e sempre muito frio, tal. Profissional. Já desde garoto. Um outro cara que me impressionou muito também, começou sem dinheiro nenhum e pouco patrocinador, um cara que me impressionou desde o início é Hélio Castro Neves. O cara sempre teve um diferencial, sabe? A gente percebe, a gente que fotografa a corrida, a gente percebe a diferença dos pilotos, consegue, né? Até pelo comportamento dele, sabe? Entendi. Fora do carro. Entendi. E o Nelson Piquet? Nelson Piquet também foi um grande corredor, um brasileiro, Piquet, Emerson Fittipaldi. Eu acho um dos melhores pilotos que teve na Fórmula 1, mas pela circunstância da imprensa no tratamento com ele sempre foi meio agressivo, né, com a imprensa, tudo. Um pouco mais difícil de ser tratado, mas nunca me tratou mal, não, sempre me atendeu no que eu precisei. Um grande piloto. Um dos maiores pilotos. Como acertador de automóvel, que hoje não precisa tanto, né? Da fábrica do carro, os caras conseguem mexer no carro na corrida. Hoje em dia. Não sabia disso. Mexe da fábrica, ele mexe no carro. Via carro. satélite. Por exemplo, tá no Rio de Janeiro aí, ou em São Paulo, lá de Modena, lá você mexe da Ferrari aqui, pô. Que legal. Desde pressão de pneu, aerofólio, distribuição de peso, distribuição de freio na frente e atrás, pode mexer de lá. Então, já não é um grande acertador que dá diferença, né? Entendi. Naquela época o cara tinha que ser bom mesmo, de mecânica. E ele tem o mérito, né? Ele foi pra lá com pouco dinheiro, ele morava num Ford Cortina, na porta da oficina, pô, sabe? E a gente tem que reconhecer isso. Não, ele é fera, ele é um cara fantástico. Inclusive, bom piloto, bom aviador. E eu sou suspeito pra falar nisso, porque eu fui amigo pessoal do Ayrton, de ir na minha casa e tudo. Mas a gente tem que reconhecer quem merece, pô. Outro piloto que fez fama, mas morreu muito cedo,
José Carlos Passi. O que você pode falar dele? Você fotografou ele? Fotografei ele no kart, na época do Fórmula V. Fotografei ele andando de Maverick aqui. Ele, infelizmente, morreu no ano que ele ia ser campeão mundial. Ele ganhou a corrida aqui, 75, ele ganhou a corrida aqui. Ele fez ponto na Argentina. Ele ia ganhar o campeonato aquele ano. Infelizmente, naquele acidente, morreu ele, o Marivaldo Fernandes, outro piloto. Teve a carreira parada muito rápido. Muito brusca, né? Muito demais. E o Emerson Fittipaldi foi o cara que abriu esse mundo da Fórmula 1 para os pilotos ou não? Olha, quem abriu no início foi o Emerson com o Ilcinho, que foram os primeiros a ir correr lá, em outra categoria e tudo. E aí os pilotos brasileiros foram tendo fama de ser muito rápidos. Então, qualquer piloto brasileiro que chegava lá, você era bem tratado, sabe? Foi uma época que eu fazia turismo em 4 rodas. Eu fui pro autódromo uma vez para conhecer em Portugal. E quando eu falei que era brasileiro, os caras me puseram num carro e me fizeram andar lá dentro. Que legal. Sabe? Porque tinha fama, né? Uhum. O cara que administrava o autódromo lá era um aficionado do automobilismo. Então o brasileiro era sempre olhado, né? O Rubinho Barrichello é muito criticado aí, o pessoal fala que ele tá sempre devagar, coisa e tal. Mas eu não vejo o Rubinho dessa forma. Eu vejo o Rubinho um grande piloto de carro. Ele teve bastante azar, né? Na escolha da troca de algumas equipes. É um excelente piloto, tanto é que, ele tem uma categoria TC na Argentina, turismo, acho que é turismo carreteira. E ele foi lá agora o mês passado e ganhou 2 corridas, Larga 60 carros. Não é brincadeira. Não deve ter tudo argentino bobo lá, não tem. Sabe? Ele ganhou 2 corridas, ele anda de Stock Car aqui, ele ganha corrida. Ele foi para a Austrália no início do ano, ganhou 2 corridas lá, quer dizer, ele teve muito azar na equipe que estava e você precisa ter sorte também, além de ser muito bom, você precisa ter sorte. Mas é um grande piloto. É um grande piloto. E é outra coisa, esse negócio de ficar falando do Rubinho já encheu, já esgotou, né? Já esgotou, também acho. Né? Eu fico... Faz uma brincadeira uma vez, tudo bem. Depois... Eu fico meio chateado com essa brincadeira. Eu fico porque conheço eles pessoalmente e eu sei que não é nada disso, né? Eu já fotografei ele. O cara sempre foi muito amável. Uma vez... Muito educado. Uma vez num encrenca grande, ele veio da Fórmula 1 pra cá, pra uma corrida eficiente de kart. Eu precisava fazer uma foto dele, eu fotografei ele dentro de um vestiário, todo pintado de preto, lá na Granja Viana, lá. O cara me atendeu, comendo um sanduíche escondido, quer dizer... Um cara que sempre respeitou a gente. Merece respeito também. Eu merece gosto muito. Respeito, eu gosto muito do Rubinho. Também não gosto que falem mal dele, é um cara... Eu também não gosto. Nós estamos falando tudo isso aí, mas na verdade eu quero falar de você. Mas só para o pessoal dar uma recordada nos velhos tempos, que eu acho que é importante. E uma coisa que eu achei também que foi uma injustiça, eu não sei você que você viveu mais esse tempo, foi o Copersucar. Foi um projeto nacional e eu acho que foi injustiçado. O que você me diz? Isso é sem dúvida nenhuma. Eu sou o maior fã do Copersucar. Eu era o único, depois de todas as mazelas que andaram falando lá, foi proibido de atender jornalista, né? Porque jornalista ia lá, tomava tempo ou do Ilcinho, ou do Emerson, ou do chefe da equipe e tudo, ficava um dia inteiro lá e depois falava um monte de besteira, né? Fazendo gozação. E então proibiram. Podia escrever sobre o carro o Lemir Martins, que era do Placar, e podia fotografar o carro, eu, que era da 4 rodas. Mas ninguém começou a entrar lá. Então eu tive um acompanhamento muito bom em cima disso. E foi muita injustiça. Se você comparar assim, McLaren, 2 primeiros anos, Ferrari, os 3 primeiros anos, não fizeram nada perto do que a gente fez. E o problema é que toda essa intriga toda, eles perderam o patrocínio, né? E perder patrocínio numa época dessa, desenvolvendo o carro, estava no 4º, 5º carro,
é muito complicado. Não é nada fácil. A verdade é que o que eu acho que o brasileiro, não sei se você vai concordar com o que eu vou falar, tem síndrome de vira-lata, né? Ou seja, o que dos outros é bom, o que é nosso é ruim. E aí, muita coisa na imprensa ficou até triste o que falaram sobre o Emerson Fittipaldi e o Ilcinho com relação ao Copersucar. É complicado, porque eu, quando vou falar de alguma coisa, por exemplo, se fosse alguma coisa sobre avião, eu ia pesquisar, ia ver o que foi feito, o que você já fez. E aí não, o cara ia pra lá, vai lá cobrir, vai ter um treino no Copersucar. Aí o cara, sei lá, de repente fervia um motor lá, já vinha com uma história em cima disso. E não é assim que se faz carro de corrida, muito menos Fórmula 1, né? Complicado, né, Lamejo? Ninguém quase fez Fórmula 1 fora da Europa, né? Uhum. A gente fez aqui, pô. Numa época que metade das pessoas tinha o telefone fixo. Ninguém tinha telefone celular. Não tinha fax, não tinha nada. Fax, não tinha nada. Os caras tiveram que adaptar. Isso eu assisti. Eles tiveram que adaptar o túnel da Embraer, né? E falaram, não, temos um túnel de vento, tudo bem. Só que, pô, no avião o vento passa por cima e por baixo. Tiveram que fechar tudo embaixo de tábua, porque não podia entrar vento por baixo. Como é que você ia testar alguma coisa lá? Então, todas essas dificuldades. Rodas de magnésio. Eles faziam roda de magnésio na Escorro, na época, e você fazia 20 rodas, não sobravam 8 quando passava no Magnaflux lá para ver se tinha trinco, se tinha bolha. É uma época de fundição mais complicada, inclusive, né? Então, sabe, todas essas dificuldades. Lá não tem esse problema. Lá você vai no fornecedor lá e compra, né? E dinheiro, né? Porque é muita grana que vai. Hoje seria impossível fazer isso. Seria impossível. De fato, eles foram 2 caras legendários, né? Foram visionários. E acabaram com a carreira do Emerson na Fórmula 1 talvez 1 ou 2 anos antes, né? Por causa que ele veio para a equipe e depois até hoje são ridicularizados, infelizmente. Uma pena. Laranjeira, qual foi a sua primeira grande aventura como fotógrafo no automobilismo, assim? Qual foi o seu primeiro falar, putz, essa aqui é a minha grande aventura? Como aventura, eu não sei, mas eu tive emoções incríveis, porque a primeira vez que eu fui fotografar a Fórmula 1 foi na Argentina e eu ganhei uma passagem de uma milhagem de um diretor da Autosport. Ele começou a gostar do meu material e falou, você está pronto para fazer uma Fórmula 1, e me deu uma passagem. E de volta. Essa foi a primeira Fórmula 1? Primeira Fórmula 1. Não tinha no Brasil? Não tinha no Brasil. Foi 72. Aí, eu fui para lá sem nenhum dinheiro, eu fui só com a passagem. E por um cara que gostou do que eu estava fazendo. Não foi nem pela redação da revista, nem nada. Então, para mim foi uma grande emoção. Imagino. Eu dei uma bruta sorte, porque eu cheguei lá e encontrei um amigo do Estado do Jornal da Tarde, o Oswaldo Palermo, e eles estavam com 2 apartamentos no Sheraton por causa do laboratório de fotografia. Adivinha onde é que eu fiquei hospedado? Na Revelação. Já fez um freela lá pros caras. Então, naquele tempo os caras revelavam, ampliavam e mandava como? Ampliava e mandava por telefoto. Telefoto. E o que era telefoto? Você tinha que abrir toda a caixa de telefone do apartamento, pegava uns fios lá, que eu não me lembro o que era, e você ligava na máquina lá, só que aquilo fazia um ruído. Não, fazia. Né? E se a telefonista percebesse lá o ruído, ela levantava para ver o que era. Quando ela levantava, passava o risco da fotografia de ponta a ponta no horizontal, assim. Aí eles percebiam, tinha que passar tudo de novo. E demorava 10 anos para chegar uma foto. Uma foto, né? Demorava uns 10 minutos, mano. Era muita coisa, né? Tudo preto e branco ainda. Pequeno e preto e branco. Essa foi a sua o grande prêmio de Fórmula 1. E depois disso, que mais de aventura você teve, marcante, internacional? Eu sempre gostei muito de andar fora de estrada, off-road e tudo. Então, quando eu tinha oportunidade de fazer alguma coisa nesse sentido, eu curtia muito mais do que ir para Paris e para Londres e tudo. Então eu fui me especializando na revista, ser o cara que
segurava as pedreiras, né? Ou seja, ir no barro com você mesmo. Então foi onde eu fui tendo caminho por aí. Eu fiz 5 vezes o Camel Trophy. Eu sou o único cara no mundo a fotografar 5 vezes o Camel Trophy. Que legal. Explica pro pessoal o que é Camel Trophy. Camel Trophy seria a Fórmula 1 do off-road, né? Cada país que tenha o cigarro Camel, que era Reynolds, né? Fazia uma seleção. Você se inscrevia por uma revista, tinha, sei lá, 60, 70 mil inscritos. Eles analisavam os currículos das pessoas, entrevistavam uns 50, 100 por telefone. Mas isso aí você diz dos motoristas? Dos motoristas. Uhum. Aí era selecionado 2 motoristas. No final era uma entrevista pessoal, tudo. E eles convidavam também alguém do país para ir fazer a cobertura, né? E as 5 vezes que teve a equipe brasileira, fui eu que fui. Quais foram os países que você passou com o Camel Trophy? Bom, o Camel Trophy, o primeiro que eu fiz foi na Amazônia, depois o segundo Bornéu, Austrália, Madagascar, e depois o último que eu fiz foi de novo aqui no Brasil. Laranja, gente, eu chamo de laranja porque a gente é amigo, a laranjeira. Qual os riscos que você tem num evento desse? Porque, gente, não é tão simples do jeito que a gente imagina, né, Cláudio? Não. Não só o problema de andar com o carro para frente, mas de bichos em volta, coisa e tal, não? Tem tudo, né? Tem tudo. Você tem que se cuidar. Começando com como você vai se comportar durante a viagem, que tipo de alimentação você vai ter, o tipo de roupa que você vai ter. E o risco todo, né? De você ter uma batida, ter um capotamento, tudo isso tem. E mais o risco local lá, né? Animal? Muito pouco, porque são 25 jipes queimando diesel. Eles caem fora. Eles não vêm perto. É muito difícil. Barro? Barro, putz, até a cintura. Nossa. Me dá um exemplo assim, por exemplo, você vai andar... Eu vou falar uma coisa exagerando, vai... 1 quilômetro, já demorou quanto? Assim, Bom, pra você ter uma referência, Bornéu chegou num trecho, bastante barro, que a estrada entra dentro d'água. E uns 5, 6 metros pra frente tinha mais de 3 metros de profundidade. Então não tinha como esses carros passarem todos aí. Nem com o snorkel? Não, muito alto. Muito alto. Então resolveram desmontar os jipes e transportar por helicóptero até o outro lado. E só que eles pesquisaram e o Jeep pesava mais do que o helicóptero Sikorsky do Vietnã conseguia levar. Então falaram, tem que tirar todos os bancos, tirar os steps e tirar todo o barro, que no mínimo 150 kg de barro tem em cada carro. Então isso é a equipe que fazia, tanto os pilotos como eu, fotógrafo. Eu fazia comida, no de Bornéu eu fazia comida. Era tudo liofilizado. Então o risco é grande. Eu voltei da África, de Madagascar, com malária, né? Com malária. Que loucura. E era uma época mais pouco pesquisado e eles ficaram com medo que essa malária fosse diferente da que tinha aqui. E eu fiquei isolado no Emílio Ribas uns dias. É mesmo. E a sensação da malária é terrível, né? Ela te dá sono, te dá febre, né? Ela é cíclica durante o dia, né? Uma parte do dia. Não é muito dolorido, não. Não. Te deixa meio prostrado, né? E como é que você vê agora de fotografia de filme pro digital hoje em dia? Mudou muito a sua cabeça? Foi difícil você fazer essa passagem? A minha referência nisso é o meu cardiologista, um japonês que fotografa com filme ainda. Ele diz, mas hoje qualquer imbecil fotografa. E ele tem razão. Os caras... Eu fui fazer um trabalho essa semana, tinha uns garotos brincando lá, eles fizeram mais de 600 fotos de 3 automóveis. Eu, profissionalmente e fazendo para divulgação deles, eu não fiz 200 fotos. Sem contar que no seu tempo o filme era caro e limitado, né? Era limitado, eles limitaram. E não dava para errar, né? Não, eu ia para fazer um teste de automóvel, por exemplo, em Limeira, eu tinha 2 filmes. 2 rolinhos de filme. De repente eles me davam 3, sabe? Tem. Viagem, ainda eles liberavam mais, porque esse material de viagem ficava no arquivo da Abril e era vendido para fora, né? Mas
corrida e teste de carro era bem limitado, sim. Gente, numa época que você tinha um filme que é o EPR, geralmente se usava, ISO 64, você errava um pouquinho. Era o Ektachrome. Ektachrome também. 64 horas. Você errava um pouquinho, tchau. E outra coisa, se você não revelasse no laboratório da Abril, revelasse num lugar que regenerava a química, ele alterava para verde, alterava para azul. Então, mesmo em corrida, tudo, eu tinha que trazer os filmes para revelar aqui. Sabe? Era uma baita de uma responsabilidade lascada. Você falou que você fez bastante lançamento de carro. Você já fez algum lançamento que o carro não podia ser fotografado? Porque às vezes você vê o carro das companhias coberto, aquela segredo de estado. Bom, eu entrei para 4 rodas por um lance desse. Eu estava procurando a Brasília, que ia ser lançada, já há um mês e meio. Que ano isso? 72, 73. Nossa Senhora. Um mês e meio já procurando, junto com o editor de assuntos de segredo, né? E a gente cruzou com a Brasília na Serra Velha de Santos. Mas vocês o que faziam? Andava de carro o dia inteiro? A gente ia pesquisando, ou uma pessoa ia indicando. A gente foi para Foz do Iguaçu, Cascavel, todo o interior de São Paulo aqui, no Vale do Ribeira. A gente sempre chegava 1 ou 2 dias depois deles. Aí eles estiveram aqui, sabe, informação que você vai tendo no posto, no borracheiro. Que legal. É um negócio de detetive. E aí, no dia que estava terminando de fechar a revista, nós fomos para Serra Velha, por um bruta de uma sorte nossa e azar deles, o diretor resolveu na hora do almoço dar uma volta de Brasília. Só que o cara estava na lista para ser sequestrado. E a gente não sabia e eles sabiam. Eles estavam com o esquema do CPUR dando cobertura. No que eu fotografei o carro e tentei fugir, eles vieram atrás, deram tiro no carro e cercaram a gente, quebraram máquina. E eu consegui esconder 2 filmes no tênis. E isso aí pra mim foi o sindicato, o jornalista, tudo foi atrás, em cima da Volkswagen, né? E eu era freelancer lá. Mas não era culpa da Volkswagen, enfim, era? Era porque eu tava na rua fotografando e os caras pegaram a gente, né? E outra, naquela época, jornalista sumia, né? Então, quando eles souberam que a gente tava preso, eles divulgaram pra tudo quanto foi rádio na época, tudo. E isso aí deu um... Quantos dias preso, Laranjeira? Não, fiquei até de madrugada só, mas... Ameaça? Ameaça, queriam saber o que eu tinha feito e tudo, e que eu ia atirar no presidente. Não, eu tava fotografando, tanto é que vocês quebraram a máquina, tudo. E isso aí fez com que eu, de repente, em uma semana, fui divulgado em... Capa da 4 horas. Não, 4 horas ainda não, porque não tinha saído, mas tudo, né, tudo, jornal, revista. A sua foto? Não, a tua foto não, a história. A história? A história. Ah, entendi. Mas essa foto que você fez da Brasília? Foi pra capa. A capa da 4 rodas. Você tem ela ainda? A capa tenho. A capa diz assim, apesar dos tiros, o furo. Que legal. A capa é o carro andando e depois dentro tem uma dupla. Aí, é essa foto aí que o Valdir pôs no ar, Laranjeira? É isso aí. Ah, legal. Putz, que legal essa foto, hein? Muito bacana. Troca de cueca. Tem várias. Infelizmente. Pode contar umas duas aí. Infelizmente eu não tenho uma só. Eu tenho essa dos tiros, né? Que eu fui preso fui levado pela polícia rodoviária para São Bernardo e lá. Algemado, Laranjeira? Não, mas no banco de trás do carro. Foi um outro cara dirigindo o nosso carro. E a minha preocupação toda é que eu tinha 2 filmes no tênis, né? Mal dava pra mim andar, né? Puta, imagina. Aí o delegado até perguntou, bom, mas já acertaram em você? Eu falei, não, eu tô com um problema no joelho. Então. Outra tem um acidente já no final da minha etapa de 4 rodas, em 93. Eu tava fazendo um teste de 60 mil quilômetros do Suzuki Swift, tava em Porto Velho. E numa avenida um caminhão de lixo atravessou a avenida, bateu no meu carro e tombou em cima do Suzuki. O Suzuki ficou com 60 centímetros de altura. Nossa Senhora. Eu consegui sair pela janela onde seria o passageiro. E eu tive um furo na testa
do plástico do teto, mas eu ainda consegui fazer foto do carro, embaixo do caminhão e tudo. E Foi só o susto esse mesmo. foi só o susto. E a terceira? São várias. Vamos fazer só a terceira. Tá bom. A terceira foi, ele estava fazendo uma expedição pro Xingu e a gente foi sequestrado pelos índios Uicuros e a gente era ameaçado com uma 12 lá que o cara queria que desmontasse todas as barracas e entregava para ele. Eu deixei minha barraca montada até o dia de ir embora e ele rondando a barraca e com a 12 na mão durante 3 dias e eu com um canivete aberto dentro do bolso e vendo quem que ia arrear primeiro, né? Felizmente Ele desistiu. Vamos deixar nessas 3. Mas essa com a 12 já tá de bom tamanho. já é uma boa troca de cueca. Laranja, qual o conselho que você dá para quem tá começando na fotografia agora de automobilismo? Como tudo na vida, né? Você tem que se dedicar ao que faz e acreditar nisso. Fotografia, estudar muito, né? Hoje mudou muito, né? Hoje não é só fotografar. Hoje tem todo o tratamento em cima. Que se você não fizer pelo menos o básico, né, de tratamento, é complicado. E insistir em tudo que você acreditar no que você quer fazer. E tá cada vez mais difícil, né? Esse tipo de coisa. É por aí. É isso aí. Obrigado pela sua participação, meu amigo. Obrigado. Viu? Volte sempre. Gente, dá aquela badalada no sino do Porta de Hangar. Fica com a gente aqui. E até o próximo programa. Valeu! Tchau, tchau!